Então, galera aí do oitavo ano, ok? Então, agora nesse vídeo aula a gente vai ver um pouquinho sobre áreas de figuras planas, ok? Para a gente poder finalizar nosso assunto aí do mês, a gente precisa aí ver esse assunto, áreas de figuras planas, ok? Então, vamos começar aí pela área do quadrado, ok? Como é que a gente calcula a área do quadrado? É um assunto, pessoal, que vocês já viram desde quinto ano, sexto ano, sétimo ano, ok? Mas só que a cada ano, como eu falo para vocês, vai dificultando um pouquinho, principalmente nas questões. Então, área do quadrado. Então, vamos lá. Área do quadrado, pessoal, como a gente já viu, as propriedades do quadrilátero, o quadrado, ele possui todos os lados de mesma medida, ok? Então, aqui é L, aqui vai ser L também, e aqui também vai ser L, e aqui também vai ser L, ok? Por exemplo, se um lado for 5, outro é 5, outro é 5 e outro também é 5. Se for 6, todos eles também vão ser 6, ok? A gente vai chamar de L, que é de L de lado. Para mim calcular a área de um quadrado, pessoal, a gente vai pegar L vezes L, lado vezes lado, ok? Que isso nada mais é do que L ao quadrado, ok? Um exemplo aí, bem simples, pega aqui, imagina que esse quadrado, todos os lados é 1,2 centímetro. Então aqui também vai ser 1,2 centímetro. Aqui também vai ser 1,2 centímetros. E aqui também vai ser 1,2 centímetros. Só tome cuidado, pessoal, para você não confundir perímetro com área. O perímetro é só o contorno. A área não, é a parte mesmo interna, a parte de dentro. Então, se eu quero calcular a área de um quadrado que tem lado 1,2, você vai só pegar o 1,2, certo? Substitui o L por 1,2. 1,2 vezes 1,2. Então a área vai ser igual a 1,44. Aí então você vai colocar o que? Centímetros. Toda vez, pessoal, que falar de área, você tem que colocar centímetros ao quadrado, metros ao quadrado e assim por diante, ok? Então, a área desse quadrado, essa região interna, essa parte interna, ela é 1,44 centímetros, ok? Então, só um exemplo aí, depois a gente vai ver algumas questões aí logo mais, certo? Na atividadezinha de classe, ok? Então, para mim calcular a área de um quadrado, é lado vezes lados, ou L ao quadrado, ok? Então, pessoal, tomem cuidado para não confundir a questão do perímetro com a área. Se eu quiser saber o perímetro desse quadrado, eu somaria 1,4, 1,2, desculpa, 4 vezes, né? Então, o perímetro aqui, vou chamar de P, o perímetro seria o que? Seria 4,8 centímetros, ok? Isso aqui é perímetro. Só que o perímetro também ele pode ajudar a gente, mas a área é lado vezes lado. Por quê, pessoal? Por que lado vezes lado? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Então, pessoal, só para a gente mostrar por que a área do quadrado é lado vezes lado, ok? Então, por que a gente multiplica o número por ele mesmo? Então, vamos lá. Pessoal, imagina, nesse caso aqui, ó, que essa distânciazinha aqui, ó, de um quadradinho para outro, seja só de 1 centímetro. Então, aqui seja 1 centímetro. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, vamos lá. Imagina que aqui é 1 centímetro. Aqui seja 1 centímetro. Aqui seja 1 centímetro. Aqui seja 1 centímetro. Aqui seja 1. E aqui também seja 1. Então, se a gente somar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui teria 6 centímetros. Ok? Só um exemplo. Então, aqui tem 6 centímetros.
E aqui também, se a gente contar aqui, se cada distânciazinha dessa aqui for de 1 centímetro, então aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui também vai ser 6 centímetros. Aí é o seguinte, a área desse quadrado é a quantidade de quadradinhos que tem dentro desse quadrado. Então dentro desse quadrado você poderia contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Só que eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, se na horizontal tem 6 e na vertical tem 6, basta multiplicar 6 vezes 6, 36. Então, dentro desse quadrado tem 36 quadradinhos que mede 1 centímetro de lado. Então, isso quer dizer que a área desse quadrado seria 36 centímetros quadrados. Certo? Esse é só um exemplo. Ok? Se você, por exemplo, somasse assim, ó, 6, aí mais 6, mais 6, mais 6, daria 24. E aqui não tem 24 quadradinhos, aqui tem 36, ok? Então, se você somar os 6 4 vezes, você vai calcular o perímetro, certo? Mas como você quer calcular a área, é a quantidade de quadradinhos que você tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, por isso que a gente multiplica L vezes L, porque se eu quero calcular aí quantos quadrados tem, basta eu calcular quanto que tem na horizontal e quanto que tem na vertical, certo? 6 vezes 6, 36, ok? Então vamos agora aí, pessoal, para a área do retângulo. Área do retângulo. Que também a gente já estudou um pouquinho sobre ele, né? O retângulo ele tem lados opostos e iguais. Então vamos lá. A área do retângulo, pessoal, é igual a base vezes altura, certo? Aqui é a base e aqui é a altura. Professor, por que você colocou o H como sendo a altura? Porque, pessoal, essa fórmula aqui, a área do retângulo é base vezes altura, porque essa palavra altura, em outra linguagem, era com H, ok? Então, mas fica com critério seu. Se você quiser colocar base B vezes A, isso não importa. Então, a área do retângulo é base vezes altura. Por quê? Então, vamos lá. Vou dar aqui um exemplo. Então, vamos lá, pessoal. A maneira do motivo da área do retângulo ser base vezes altura, ela é bem parecida com a questão do quadrado. Só que o quadrado, como ele tem todos os lados iguais, então muda pouca coisa. Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, imagina que esses quadradinhos que eu fiz, todos eles têm o mesmo tamanho, ok? Aparentemente não está aparecendo muito porque meu desenho não ficou muito bom, mas imagina que todos eles têm o mesmo tamanho e seja de lado 1 centímetro. Cada quadradinho seja 1 centímetro por 1 centímetro. Então, é o seguinte, vou dar aqui um exemplo. Imagina que tem um muro dessa maneira e uma pessoa diz para vocês quantos tijolos tem nesse muro. Então vai existir dois tipos de pessoa. Vai existir o que não é nem inteligente nem esperto, ok? Então, pessoal, o que eu costumo falar muito para vocês, que se você não for esperto, que se você não for inteligente, isto é, se você realmente não for estudar, não querer seguir essa questão de estudar mesmo, seja o que? Esperto. Então imagina que tem dois pedreiros. Aquele pedreiro que ele não quis nem estudar, mas também não é esperto. Mas tem aquele pedreiro que ele não quis estudar, mas ele é esperto. Ele sabe fazer as coisas. Então, o pedreiro que não estudou e também não é esperto, ele vai contar aqui os tijolos.
Lá se vai ele. Quantos tijolos tem? Ó, ele vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Deixa eu só ajeitar aqui. Aí vamos lá, ele contou aqui tudinho. Ok, não vou contar de novo, depois vou já mostrar quanto é que deu. Pronto, ele contou lá todos. Aí a pessoa que perguntou, deu tempo ele dormir, cochilar, comer e a pessoa foi lá e terminou de fazer as contas e disse, ó, você está demitido. Eu perguntei quanto tijolo você tem, você demorou o dia todo, imagine para fazer o muro. Aí já o outro pedreiro diz o seguinte, eu vou contar quantos quadrados tem aqui na horizontal. Então ele contou, tem 13. Então, 13 quadrados, como cada quadrado tem 1 centímetro, então foi 1, 2, 13, né? Então, e na vertical, a gente sabe que na vertical, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros. Então, a área desse retângulo vai ser 13 vezes 6. Então, a área vai ser 13 vezes 6, vai dar 90. 18 vezes C, dá 18, vai 1. Desculpa, vai dar 78 centímetros quadrado. Isto é, pessoal, aí nesse retângulo vai ter 78 quadradinhos, sendo que cada quadradinho mede 1 centímetro quadrado. Então, aqui tem 78 centímetros quadrados, que no caso são 78 quadradinhos. Ok? Então, a área do retângulo é base vezes a altura. Então, tem que saber isso aqui. A área do retângulo é base vezes a altura. Agora, vamos aqui para a área do... Desculpa. Vamos aqui para a área do triângulo. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui de preto. A área do triângulo. Deixa eu desenhar aqui um triângulo qualquer. Desenhar aqui esse triângulo. E a área do triângulo, pessoal, é o quê? A área do triângulo, vocês também já viram, é base vezes altura dividido por 2. Então, a diferença entre ela e o retângulo é porque no triângulo você precisa dividir por 2. O retângulo não. Por que, pessoal, que na área do triângulo eu preciso dividir por 2? Porque eu tenho que pegar base vezes altura dividido por 2. Por quê, pessoal? A área do triângulo, ele é sempre a metade, todo triângulo ele é a metade de um retângulo. Então vamos ver aqui, deixa eu fazer aqui de novo os quadradinhos para mostrar isso, acho que fica melhor. Então vamos lá. Por que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal, só para tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês por que a gente divide por 2. Talvez aqui a minha divisão aqui que eu fiz em quadrados não ficou muito legal, mas vamos lá, vamos tentar aqui. Pessoal, o que foi que eu fiz? Aqui a gente tem um triângulo, aí nesse triângulo eu fiz aqui um retângulo. Pode ser que esse retângulo seja um quadrado. Então vamos lá. Primeiro, aqui no total tem quantos quadrados? Se a gente contar aqui na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 vezes 9 tem 72 quadrados, não é isso? Então, por exemplo, a área desse triângulo seria o quê? Seria a base dele, foi quanto? 3, 6. A base é 8. E a altura desse triângulo seria 9. E depois a gente dividiria por 2. E o resultado daria 8 vezes 9, 72.
Aí pegando 72 e dividindo por 2, daria o que? 36. Então vamos lá. Então essa seria a área do quadrado, seria 36 centímetros quadrados, ok? Mas é importante você entender, pessoal, por que dividir por 2. Qual o motivo de dividir por 2? Por exemplo, se fosse um retângulo, a área seria 72. Mas como é um triângulo, eu preciso dividir por 2. Então nunca esqueça, toda vez que for um triângulo, de dividir por 2. Então vamos lá. Esse retângulo todo que eu fiz de vermelho, a área dele é 72, porque ele é 8 por 9. Então vamos lá. Se a gente observar, pessoal, eu aqui nesse triângulo, nesse retângulo, a gente tem 3 triângulos. Ok? Então, por exemplo, eu tenho esse triângulo aqui. Vou colocar um pouquinho mais forte. Eu tenho esse triângulo de verde. Certo? Eu tenho esse triângulo aqui de verde. Tenho esse outro triângulo aqui de azul. Certo? Tenho esse outro triângulo aqui de azul. E tenho esse do meio aqui, né, que eu vou colocar aqui de vermelho. Ok? Esse triângulo de vermelho, pessoal, esse triângulo de vermelho, ele vai ser o quê? Esse triângulo de vermelho é a soma do triângulo azul com a soma do triângulo verde, ok? Por exemplo, se a gente observar nesse triângulo azul, então se a gente observar, por exemplo, vamos ver que se dá para ver mais ou menos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Ainda tem aqui esses que estão em branco, ok? Então aqui tem 15 inteiros, mais ou menos inteiro. Aqui tem o que, ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 também, 16, 17, ok? Então tem um, ficou um pedacinho. Então aqui tem 15 e aqui tem 17. Somando esse 15 com 17 dá 32, ok? Aí, pessoal, é porque aqui nesse caso aqui não ficou muito legal. Só que, professor, por que não deu 36? Deu 32? Porque os outros 4 são esses que estão em branco aqui, certo? Que eles vão se juntando e vão formando outros quadrados. Então, 36 seria isso daqui. Então, aqui tem 36 no total e aqui também tem 36, ó. Se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Aí aqui ainda tem esses outros aqui que vai dar os 36, né? 26, 27, juntando esse com esse, 28, juntando esse com esse, 29, juntando esse com esse, 30, 31, certo? No total daria os 36, ok? Então, por isso que a área do triângulo a gente divide por 2. Foi só para mostrar mais ou menos por que a gente divide por 2, ok? Então, é justamente por isso, porque a área do triângulo que você está calculando, ela é o que? Ela é a metade da área do retângulo que você está procurando, ok? Então, a área do triângulo é 36 centímetros quadrados nesse exemplo aqui, ok? Então, no próximo vídeo aí, a gente vai ver a área do losango e a área do trapézio, ok? Então, e depois a área do círculo, ok? Então, vamos aí, até o próximo vídeo. Um abraço aí para vocês.